tabela periódica dos elementos químicos. O que é essa tabela? Quem a inventou? Para que serve? Como é essa tabela? O que ela organiza e como ela organiza? A tabela periódica usada no Brasil é a mesma que se usa nos Estados Unidos, Japão, Europa ou qualquer ponto do planeta? Estas e outras questões trabalharemos na sequência dessas videoaulas, onde primeiramente iremos expor conceitos sobre a tabela e, por fim, resolveremos uma sequência de exercícios para aplicar o conhecimento adquirido nesta aula. Muito bem-vindo, naveguemos no conhecimento da química. Olá pessoal, galera da Química, amantes do conhecimento, seja muito bem-vindo para mais uma videoaula. Nesta ocasião nós vamos entender sobre este assunto que está na tela aí, a tabela periódica dos elementos químicos. A tabela periódica, que sem dúvida nenhuma é a maior, melhor e mais bem organizada tabela que o ser humano já tem produzido em toda a sua história. É a tabela mais famosa que nós temos, a tabela periódica que organiza as informações dos elementos químicos conhecidos. Mas o que é essa tabela? Quem inventou esta tabela? Para que serve essa tabela? Como é essa tabela? Como organiza os elementos químicos essa tabela? E será que a tabela periódica usada no Brasil é a mesma que se usa em qualquer ponto do planeta, Japão, Estados Unidos, França ou em qualquer outro lugar? Essas e outras questões nós iremos tratar no decorrer dessas aulas sobre a tabela periódica. Seja muito bem-vindo e navegamos no conhecimento. Bom, então vamos pegar aqui. Vejamos aqui, eu peguei essa tabela periódica no site da IUPAC. IUPAC, a sigla é em inglês, está aqui, né? É a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ela que delibera todos os assuntos sobre a química. Então, a tabela periódica da IUPAC, oficial, ela vai até o número 118, ou seja, nós conhecemos 118 elementos químicos. Mas como nós conhecemos 118 elementos químicos, sendo que apenas 93 nós encontramos na natureza? Acontece que 93 são naturais e o restante, até chegar em 118, são elementos químicos artificiais, ou seja, são elementos químicos produzidos em laboratório. Então, a tabela periódica atual, ela está no site da IUPAC e ela vai até o número 118. E nós iremos estudar, como vos disse, alguns aspectos sobre esta tabela. Primeiramente, vamos pegar a parte histórica da tabela. A tabela periódica, ela tem alguns anos de história aí, pelo menos mais de 150 anos de história. Quem iniciou, um dos pioneiros na organização dos elementos químicos em forma de uma tabela periódica é nada mais, nada menos que Antoine Lavoisier, o cientista francês considerado o pai da química, um dos pais da química, né? Antoine Lavoisier, em 1789, ele já propôs uma tabela para organizar os elementos químicos que eram conhecidos na época. Posteriormente, em 1829, Johann de Beriner também propôs uma tabela e em 1863 Jean-Cortois também propôs uma tabela. Aí nós vamos ter o Newlands em 1864 até chegarmos em 1869 e aqui nós vamos nos deter um pouquinho na tabela organizada por este cidadão que nasceu na região da Sibéria e desenvolveu seus estudos e trabalhos na cidade russa de São Petersburgo, um cidadão chamado Dmitri Mendeleev. O que esse Dmitri Mendeleev fez? Como foi a sua tabela? Como ele organizou a sua tabela para ele ter lançado os fundamentos para a tabela periódica moderna que nós a usamos?
Bom, os trabalhos de Mendeleev foram trabalhos muito interessantes, muito importantes, e por isso é que eles sobressaíram, esses trabalhos de Mendeleev. Agora, veja, antes de Mendeleev, vários outros cientistas vinham trabalhando. Então, a ciência é isso, ela vai sendo construída, tijolinho por tijolinho, e nós estamos dando a nossa contribuição agora, aprendendo, para, posteriormente, acrescentar mais tijolinho no conhecimento. Esse cidadão Mendeleev, ele era um professor, evidentemente, de química, e estava preparando as suas aulas de química para ministrar aos seus alunos, e ele, então, propôs o seguinte: ao invés de eu ficar falando exaustivamente sobre os elementos químicos, eu vou organizá-los numa tabela e colocar esses elementos com as suas informações sintetizadas, de maneira que os meus alunos acompanhem, obtenham essas informações de uma maneira bem melhor. Então ele organizou a sua tabela de acordo com uma lei que já estava sendo conhecida na época, que é a lei das periódicas. O que é a lei periódica? A lei periódica é o seguinte: as propriedades químicas e físicas dos elementos químicos, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Tá? Por isso, inclusive, a tabela é chamada tabela periódica. Por quê? A lei das periódicas, a lei periódica diz o seguinte, que as propriedades dos elementos químicos, elas não variam no decorrer da tabela periódica bruscamente, elas variam periodicamente. Se nós pegarmos aqui o cálcio e compará-lo, por exemplo, com a prata, nós vamos ver que as propriedades do cálcio e a prata são propriedades extremamente diferentes: dureza, condutibilidade térmica, elétrica, brilho, mas observe que eles estão distantes na tabela periódica. O que não acontece se eu pegar o cálcio e compará-lo com o escândio, compará-lo com o magnésio, compará-lo com o estrôncio, compará-lo com o sódio, com o potássio. As propriedades deles serão propriedades parecidas, de maneira que não vai mudar bruscamente, vai mudar periodicamente, vai mudar paulatinamente, ou seja, vai mudar pouca coisa do cálcio para o escândio, e do escândio para o titânio, do titânio para o vanádio, para o crômio, para o manganês, para o ferro, vai mudando periodicamente até chegar na propriedade do cobre, da prata e do ouro, e assim sucessivamente. Agora, veja que para mudar do cálcio para o cobre, vai mudando as propriedades periodicamente, paulatinamente, de elemento para elemento, até chegar nessas propriedades. Então, até Mendeleev, o que acontecia? Não se tinha muita preocupação com isso, porque também não tinha muito conhecimento sobre a lei periódica. Mendeleev foi um dos que trabalhou nesta lei. Essa lei já estava sendo descoberta. Mendeleev deu a sua contribuição importante, evidentemente, por isso que ele aparece aí, e bem. O que Mendeleev fez? Ele organizou a sua tabela. Nós temos aqui um rascunho oficial do que era a tabela de Mendeleev. Aqui nós temos um print, né? Uma foto da sua tabela organizada na época, oficialmente. E aqui nós temos digitalizado a ideia de Mendeleev de uma maneira mais compreensível. O que Mendeleev fez? Ele pegou os elementos químicos conhecidos na época e organizou esses elementos químicos em ordem crescente da massa atômica. Então ele pegou o hidrogênio, ele organizou uma tabela com 12 linhas horizontais e 7 linhas verticais, 7 colunas. Ele colocou o hidrogênio, como era o elemento mais leve, como primeiro.
Aí ele calculou a massa desses elementos químicos, né? Colocou o lítio, o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, ou seja, ele organizou esses elementos químicos de acordo com a ordem crescente das massas atômicas. E isso foi de extrema importância, por quê? Porque ao organizar os elementos químicos em ordem crescente das massas atômicas, ele observou que as propriedades dos elementos químicos iam variando periodicamente à medida que ele iria dispondo esses elementos químicos. E aí estava descoberto a lei periódica dos elementos químicos. E o que foi mais interessante também na tabela de Mendeleev é que a sua tabela ele teve casas vazias, ele teve espaços vazios na sua tabela periódica. E observe que coisa interessante, ele, organizando a sua tabela, dispôs por ordem crescente de massas atômicas e percebeu que algumas casas na sua tabela deveriam ficar vazias. Por quê? Porque ele previu que esses elementos não eram conhecidos, mas posteriormente eles seriam conhecidos. E ele, inclusive, determinou algumas propriedades de alguns elementos químicos que não eram conhecidos, entre eles o galho. Mendeleev não conhecia o galho, quando ele organizou a sua tabela periódica também não era conhecido o galho, mas posteriormente na Europa descobriu-se o galho e estava estudando as propriedades do galho. Mendeleev, ao tomar conhecimento sobre isso, ele então escreveu sobre as propriedades do galho para os cientistas que estavam trabalhando. Veja, sem nunca ter visto o galho, sem nem saber se ele seria descoberto hoje, amanhã ou depois, ele já tinha determinado propriedades do galho e, inclusive, corrigiu informações daqueles cientistas lá na Europa Central que estavam trabalhando com o galho. E isso chamou a atenção da comunidade científica, evidentemente, né? E Mendeleev foi ganhando prestígio e notoriedade, de maneira que hoje nós o temos como um dos grandes expoentes nos estudos da química. E, evidentemente, na Rússia ele é bastante venerado também. Então, cientista que se destacou bastante na história, no início, como pioneiro de organização da tabela periódica, é esse cientista Dmitri Mendeleev. Aí o que acontece? Eu sempre brinco com os alunos, eu peço para eles pegarem lá a mesa que eles usam, de mesa escolar, e digo, olha, escute, o que você poderia propor para melhorar essa mesa? Alguns dizem, poderia ter um cabo USB aqui, poderia ter uma calculadora acoplada, poderia ter um tablet ou um notebook acoplado, poderia ter um espaço maior para a gente poder colocar mais materiais, assim vai. E aí eu digo para eles, veja bem, você melhorar algo que já existe é uma coisa, você criar algo que ainda ninguém imaginou é outra coisa. Então, após Mendeleev lançar as bases da tabela periódica, vários cientistas trabalharam para ir melhorando a organização desses elementos químicos. Mas, como eu disse, todos têm os seus méritos, mas um mérito especial para o Mendeleev justamente por causa disso. Aí nós vamos ter, então, em 1903, o cientista Moseley, ele estabeleceu que as propriedades dos elementos químicos elas são muito melhores representadas pelos números atômicos dos elementos químicos. Então, esse Moseley, ele determinou o seguinte, que se nós analisarmos as propriedades químicas dos elementos pelo número atômico dele e dispor a tabela periódica de acordo com o número atômico do elemento químico, o número atômico, lembra que é o número de prótons que o elemento tem na tabela, no seu núcleo atômico. Se nós organizarmos os elementos químicos de acordo com o número atômico, sim, nós vamos ter muito mais informações sobre as suas propriedades químicas e físicas. E então a tabela periódica moderna, ela organiza os elementos químicos não mais de acordo com as massas atômicas como Mendeleev
originalmente organizou, mas de acordo com o número atômico. Então a tabela periódica ela consta de 18 colunas e 7 períodos. Colunas são as linhas verticais, períodos são essas linhas horizontais, organizando os elementos químicos que nós conhecemos até o momento por ordem crescente do número atômico. O número atômico, elemento com número atômico 1 hidrogênio está disposto aqui, o elemento químico com número atômico 2 o hélio está aqui, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente da esquerda para a direita. No próximo vídeo continuaremos estudando mais conceitos sobre a tabela periódica.